Olá, meu povo, é com muito prazer que eu estou aqui apresentar para você mais um vídeo. Seja bem-vindo no canal Chaga Graça. Estamos aqui mostrando aqui, irmão, todo o povo aqui que está nos assistindo. Eu estou mostrando aqui a morada onde a gente chegou quando chegou do Ceará, em 85. Em 85 a gente chegou, essa morada aqui que nós vimos a primeira vez. Vou mostrar aqui estão sendo tudo limpadinho, mas não era assim não. Nós morávamos em outra casa ali e a gente veio em 85 para cá, nessa comunidade. E a gente vai mostrar o vídeo de hoje, a antiga morada que a gente morava aqui. E hoje o nome aqui do sítio é Recanto do Guerreiro. Vamos mostrar, pessoal, aqui aonde a gente fez um poço. Esse aqui é antigo, já está quase caindo aqui. Esse aqui é um poço. No tempo que a gente morava aqui, a gente foi feito esse poço. Aí, pessoal, se vocês verem o que era isso aqui, um banheiro provisório que foi feito, que durou muitos dias tomando banho aqui. Esse aqui era a casinha que as meninas nasceram tudo aqui, minhas filhas. E aqui é a morada. Não era assim não, lógico que era diferente. Agora já está mais feita as varandas. O pessoal está dando uma limpada aqui, as meninas. Tudo bem, Vanessa? Essa menina aqui completou 15 anos esses dias. E tal? A festinha como foi? Me conta. Foi boa. Foi boa? Gostou? Gostei. Ganhou no presente? Ganhei, foi muito. Ô, benção. E aí, o que você diz? Se inscreva. Inscreva no canal, deixe seu like. Chaga. No canal Chaga Graça. Comente. Faz assim com a mãozinha. Ativa o sininho. Eita, ative o sininho na notificação. Eita, bem. Ó, pessoal, aqui na época que nós morávamos aqui, uma época que não tinha energia. Foi um momento muito difícil quando nós estávamos aqui. E bem aqui do lado era uma casa feita de taipa, vocês sabem. O barro amassado, coberto de palha. Aqui do lado. Só que só tá o mato, né? Ninguém. E aí era um momento difícil que a gente passou no começo da vida, né? E aqui era os local onde aqui para cima. E plantava arroz, milho, pão. E hoje é aqui a casinha. Essas pupunheiras aqui também foi plantada, a gente que plantou pupunha. Também vou contar um pouco da minha história, a trajetória até chegar até aqui, tá? O pessoal pediu para me contar e eu vou. Olá, meu povo, hoje eu vou contar, vai ser um vídeo diferente, vou contar um pouco aqui da minha história. Esta é onde a gente começou tudo, a luta da gente desde pequeno. Eu nasci em 2 de fevereiro de 68, no município de Santa Quitéria, Ceará. E aí naquela época era uma época muito difícil, porque não chovia. Ó, pessoal, não chovia não, o negócio era difícil. A gente vivia, meus pais, meus avós, tudo vivia com a cara para cima, olhando nuvem, para ver se chovia e não chovia. Jogava roçado, fazia os roçados e às vezes dava uma chuvinha e não produzia nada. E o povo tudo ia embora para o Maranhão, para o Pará, muitos lugares vinham aqui para o Pará, porque não tinha inverno. Aí quando minha mãe estava grávida, estava no dia de ganhar, naquela época era difícil, não tinha negócio de hospital não, eram as parteiras. Aí as parteiras, o papai contratou 2 parteiras para ficar perto da minha mãe, para me pegar, né? Naquele tempo as parteiras eram meio que uma doutora. E as parteiras começaram a beber, elas gostavam de beber demais, tomar uma pinga. E aí quando foi no dia que a minha mãe entrou em fase de parto, tinha uma parteira, as 2 parteiras estavam embriagadas. Aí o que aconteceu? Que o papai tirou a que estava melhor, a que estava embriagada tirou para fora do quarto e deixou só a que estava melhor para me pegar.
E aí dei graças a Deus porque nasci em paz, né? Porque naquela época, se adoecesse, não tinha negócio de doutor, nem hospital não, era morrer gritando. Porque era difícil, cidade longe, e na cidadezinha atrasada também não tinha muita coisa de médico, essas coisas, né? Só mais em Fortaleza. Ninguém tinha condições de sair para Fortaleza, de ter carro era difícil, naquela época, transporte. Era difícil demais, as coisas muito dificultosas. Aí o que aconteceu? Quando eu nasci, era difícil demais comida, tinha uma cabra, e essa cabra é para alimentar a minha mãe e eu. E aí a fome era grande, a minha mãe me alimentava com o leite dessa cabra, e a cabra começou a faltar leite também. E aí, o que aconteceu que a minha mãe fraca, que não tinha o que comer, né? E eu tomando o leite da cabra, e a cabra já estava faltando leite, a cabra também não tinha comida para se alimentar. É interessante que assim, a cabra com fome, sem ter mato, vegetal, tudo seco. A mãe com fome, que era minha mãe, que era para me mamar nela, e a cabra para dar leite para mim e um pouco para ela. E aí enrolava tudo porque não tinha comida nem para a cabra e nem para minha mãe. E aí o meu pai caía no mundo, aí chegava com aquelas coisinhas, um pouquinho de farinha, e fazia um mingau, uma papa, chamava papa, irmão. E aí, pessoal, aquela papa é assim, um bolão de massa, de farinha, colocava no dedo e colocava na boca da criança, aí a criança ia comendo. E assim minha mãe me alimentava, fazia aquela angu, chamava angu, botava no dedo e botava na minha boca. E eu fui me alimentando, e graças a Deus. E aí aconteceu que um dia, nós fomos lá para um lugar lá, e aí muita gente ao longe de casa, arrumaram umas redes numa casa velha. E essa parede não aguentou o peso de tanta rede, caiu. Quando estralou, o povo correram. E esqueceram de mim. O que aconteceu? A minha mãe foram tirar os torrão, e o menino, aí saiu todo mundo chorando, e foram lá cavar o menino, que era eu, né? Quando chegaram lá, estava eu cheio de poeira, com os olhos fechados. E aí o que aconteceu? Que a mulher disse: ô Antônio, coloca o menino para mamar, para ver se está vivo, que parece que ele está morto. Aí a minha mãe colocou eu no peito, disse que eu avancei de uma vez e todo mundo ficou alegre, porque eu estava com fome, né? Aí foi logo, aí ficaram alegres, nos bateu, a parede caiu e ficou enganchada uma na outra e deixou o lugarzinho onde eu estava vivo. Por isso que quando a pessoa tem promessa de Deus, Deus dá o livramento, né? A promessa continua, Deus vai dando o livramento a gente. E foi uma benção. E aí nós fomos crescendo, a seca muito grande, a gente pelejando para adquirir comida, que o negócio, nosso objetivo era comida. Não era outra coisa. Era comida. Roupa, sabe o que era que a gente fazia? Os sacos, aquele saco que vinha com açúcar, de sarrapilha, saco daqueles grossos que vinha solto, a mãe cortava o saco, né, que vinha com açúcar. Essa rapilha não é outro material de algodão lá que vinha. Aí passava tinta e fazia vestido para ela, camisa para nós, calção para as crianças. E assim continuava. E aí o negócio também era esperar a chuva. Se juntar um bocado de homem, tudo olhando para o céu. Será que vai chover? Sei não, pai. Oi, será que esse ano vai ter chuva? Aí a gente vivia com a cara tão cheia de ruga, de tanto olhar o céu para ver se ia chover. Entrava um ano, não dava nada. Entrava outro, não dava nada. Entrava outro, dava uma chuva que a gente se alegrava, ia para o roçado plantar, o milho nascia e morria todinho, que não chovia mais. E aí meu pai já estava grandinho, meu pai foi embora para uma cidadezinha pequena chamada Monsenhor Tabosa, uma região serrana lá. Aí fomos para essa cidadezinha e ficamos lá 2 anos. Quando foi em 85, aí nós viemos para o Monsenhor Tabosa, ali na faixa de 83 mais ou menos, que era seca meio grande. Aí nós viemos para lá, e lá tinha o serviço do governo, e eu passava naquelas vendazinhas, aquelas comérciozinhas que tinha aqueles pão, que o pessoal vendendo. Eu ficava olhando ali, imaginando: oh meu Deus, se me liberasse uma caixa de pão dessa, eu comia toda, a fome grande. E aí eu ficava olhando aquela fome. Aí a minha mãe ia no açougue comprava aqueles bobó, nem buchada, aquelas línguas de boi, aquelas coisas, ia lá comprava fiado para pagar depois. E aí ela fazia aquele caldo para nós comer com um pouquinho de farinha.
A minha mãe colocava farinha no prato e não deixava a gente comer não, deixava tufar para poder render. Aí quando ela ficava bem tufadinha, aí que a gente, quando inchava, né, aquela farinha esperava, aí quando inchava, aí a gente comia achando bom. Arroz era novidade. Sempre um dia mandaram eu deixar comida para os trabalhadores, blocaram um roçadinho lá e deu uma chuvada e nasceu milho, aí mandaram eu deixar comida para os trabalhadores. E era um feijãozinho com arroz, aí mexido, torresmo dentro, aquela coisa toda. Aí a mãe amarrou e levou, e mandou botar na minha cabeça. E no caminho só pensando em comer essa comida dos homens, rapaz. Aí eu cheguei, quando foi um dia eu cheguei lá, eu ia andando ali e tal, pensando, levando a comida dos homens. Aí tropecei e caí. Os pratos bateu no chão, derramou um bocado de comida. Pessoal, sabe o que foi que eu fiz? Saí catando os torresmozinhos por cima e aquela comida e comendo. Aí depois juntei tudo, botei na vasilha e botei os patinhos e fui. Quando cheguei lá, dei comida para os trabalhadores, fiquei lá de longe, desanimado, olhando para eu. Os trabalhadores foram com medo, disse, que tanta terra é essa? Pedra, tem até pedra aqui dentro. Que coisa é essa, rapaz? Aí meu pai olhou para mim. Menino, o que foi que aconteceu? Tu caiu? Caí, eu logo vi. Aí comi quase toda a comida dos trabalhadores, que a fome era grande, aí era tudo repartidozinho, tudo um tantinho para eles, que naquela época tinha dado um inverninho. E aí o milho estava assim, aí depois levantou a seca de novo e morreu tudinho. Aí voltaram, todo mundo desanimado, e ficaram desanimados, esperando, no outro ano agora, no outro ano. Aí em 85, meu pai vendeu tudo que tinha, as coisinhas que tinha, toda a coisinha que nós tínhamos e fizemos um dinheirinho para poder nós pagar as passagens. A gente vinha para o Pará. Aí pegamos um ônibus, chegamos em Belém, pegamos um barco. Só, pessoal, que eu era meio sonâmbulo, eu acordava assim, dormindo, né? E aí a minha mãe tinha medo de eu cair na água. Aí minha mãe amarrou uma corda no meu pé e amarrava no punho da rede, que era para mim não cair, né? E aí o pessoal passava dentro do barco, olhava e disse, o rapaz aí, o que tem problema? Ele é ruim da cabeça? Como é que ele está amarrado? Aí a mãe disse, não, é porque ele acorda dormindo, sonâmbulo, e ele cai na água, tem medo. Aí tal. Aí amarrado os dois pés, mano. E aí só me desamarrar quando era para na hora de ir à mesa, para ir almoçar no barco, né, lanchar. Aí que eu ia. Mas aí viajamos, chegamos aqui no Pará, para a comunidade do Prata, né? Aí ficamos aqui nessa localidade que a gente está hoje aqui e foi muito difícil, mas graças a Deus, Deus deu a vitória para a gente. Até hoje a gente está por aqui nesse lugar, preservando sempre esse lugarzinho, né? Ninguém vendeu não. E aí hoje é o Recanto do Guerreiro. A gente está aqui limpando, zelando. E aqui a menina está mostrando aqui tudinho. Aqui é o lugarzinho que a gente tem que preservar, que é onde nós chegamos aqui no Pará. Naquele momento difícil do Nordeste. O Nordeste agora está muito bom, graças a Deus, né? Muita chuva, muita coisa boa para lá, mas naquela época era difícil. Sofria muito, todos nós, meu pai, era aquela luta toda. Mas graças a Deus a gente venceu, né? A peleja era grande, eu tinha tanta vontade de comer, à vontade. Duas coisas que eu tinha vontade de fazer, assim, quando eu era um jovenzinho. Era comer e dormir. Meu pai acordava eu 3 horas da madrugada, 4 horas para ir para o serviço, longe. Eu ia dormindo, ia caindo, ele chamando eu, aí ajeitava um jumento, botava cangá e saía nesse jumento. Aí a gente ia toda semana, a semana toda, a gente ia para esse lugar trabalhar, né? Mas meu povo, é assim, a história minha é muito comprida, né? E aqui é onde a gente construiu a nossa família, as crianças nasceram aqui, nessa casa. Aqui, a menina vai mostrando aí, deu noivei, a gente tinha preparado a casinha aqui, a casinha bem humildezinha, depois a gente botou aqui essas varandas. E aí é muito comprida essa minha história, e aí eu quero fazer assim. Vou parar por aqui, porque tem muitas coisas ainda para contar, muitas coisas. Se você gostou, peça, comente aí, dá um comentáriozinho pra gente, a gente pode contar outra parte da minha história, né? Tem a história do meu casamento, que é uma história muito interessante, a viagem do Rio de Janeiro que eu fui. A viagem do Rio de Janeiro, irmão, não perca, é uma história muito interessante, sabe por quê? Porque um matuto do mato, no meio de uma capital do Rio de Janeiro, era pra cima, sem estar procurando emprego, sem saber de nada, tá vendo? Você saber dessa história, você comente aí, peça aí os comentários, peça aí que a gente pode contar. É uma história muito interessante, já passei por coisas nessa capital, que saí dentro do mato com a capital do Rio de Janeiro sem conhecer ninguém e atrás de emprego. E se inscreva no canal, deixa um like e nós estamos por aqui para contar conteúdo novo, contar histórias maravilhosas. Essa é um pouco da minha história. Você quer ouvir mais? Comente aí e peça que nós vamos contar mais para você, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo.